Paz, queridos, em nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o profeta Bruno Pacheco, em nome de Jesus. Estamos no segundo dia do propósito da reconstrução da fé de Neemias. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estamos chegando nessa noite para mais um dia do propósito, debaixo de uma fé ativada, debaixo da cobertura espiritual do nosso apóstolo Agenor Duque, da nossa apóstola Francis Paz e do nosso pastor Ediano da Rosa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus, Ele tem grandes coisas para a tua vida. Deus, Ele tem uma palavra, em nome de Jesus, direcionada do céu nesta noite. Aleluia. E eu quero entregar, em nome de Jesus, algo poderoso que Deus deu quando nós estávamos orando, em nome de Jesus, quando nós estávamos buscando a presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero entregar algo poderoso que Deus, Ele nos dera na madrugada, quando nós estávamos orando, em nome de Jesus. Mas antes de tudo, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem derramado, por tudo aquilo que o Senhor tem dado, Pai querido. Por tudo aquilo que o Senhor tem transmitido a nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala conosco, Pai querido, e abre os nossos ouvidos para que nós possamos entender a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos entender os Teus mistérios. Fala conosco, Pai. Aquilo que nós precisamos, aquilo que o Senhor tem, a direção do céu para ser derramado. Fala, Pai querido, para com a nossa vida, Pai, para que nós possamos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos. Usa-nos poderosamente como canal, Pai, em nome de Jesus, de bênção, de ensinamento, de avivamento, Pai. Calabaraçúbia, pois o Senhor tem levantado um tempo de restauração. O Senhor tem levantado um tempo para restaurar os altares, para restaurar as vidas. E é isso que nós estamos, é isso que nós estamos crendo, Pai. É isso que nós estamos nos colocando, Pai, em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. Continua falando conosco, continua, Senhor Deus, bradando, Espírito Santo, nos nossos corações, e continua revelando a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Oramos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas devemos no mal, porque o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória é para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. É sabido que na live anterior nós pregamos quando Neemias ele estava na fortaleza de Suzã, e a Bíblia diz que ele recebe a notícia que o muro está caído. E na palavra anterior nós vimos sobre a reconstrução espiritual. Reconstrução espiritual, porque o muro ele não começou no físico, ele começou no espiritual. Então nós vimos sobre reconstrução espiritual, nós vimos sobre restauração de aliança, e nós vimos sobre arrependimento e conserto. Você que assistiu a live, você se lembra. Se você não assistiu, volte a assistir a primeira live, que você vai ser edificado e abençoado. A Bíblia diz que Neemias ele ora e ele faz 3 alianças. Por ele, pelos seus pais e pelo povo. Ele conserta o altar. E quando a Bíblia fala que ele conserta,
o altar. Aqui não fala sobre altar de igreja, aqui fala sobre altar de vida. Quando a Bíblia fala que ele conserta o altar, diz a Bíblia que ele ora a Deus pedindo: dá-lhe graça ao teu servo diante do homem. E o 11 vai dizer: e eu era copeiro do rei. Aí Deus deu graça para ele. Agora nós entramos na revelação do capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha o que a Bíblia fala. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estive tão triste diante dele. Versículo 3 diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu coração? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, de grande maneira. Veja, a Bíblia fala que Neemias ele vai servir o vinho diante do rei. A Bíblia fala que ele se tornara o copeiro do rei. A Bíblia fala que ele se tornou o copeiro do rei. Lembra o que eu falei na primeira mensagem? Deus deu a ele uma estratégia. Deus deu a ele um modo de entrar lá dentro. E quando Deus dá a Neemias um modo de entrar lá dentro, diz a Bíblia que ele é colocado como copeiro. Agora a pergunta é: por que que ele é colocado como copeiro? Por que que Neemias ele é colocado como... Vou falar a grosso modo, um mordomo. Porque só assim ele poderia ter acesso diante do rei. Só assim ele poderia chegar diante do rei para ter acesso diante dele. Se ele não fosse copeiro, ele não poderia ter acesso. É por isso que Deus vai colocar ele como copeiro dentro do palácio do rei. É por isso que Deus vai colocar Neemias como um homem de estratégia. É por isso que Deus vai chamar a Neemias como um homem de estratégia. E Deus está nesse último tempo pronto para dar uma estratégia. Receba essa palavra. Deus está nesse último tempo pronto para dar e derramar uma estratégia. Receba essa palavra. Deus, ele vai te dar graça, ele vai te dar a unção do Espírito Santo e vai te dar uma estratégia. Só que você precisa romper. Você precisa orar diante dele. Aleluia. Você precisa orar diante de Deus. Porque nada... Escute o que eu vou te dizer. Nada será feito no mundo espiritual se você não orar. A Bíblia fala que Neemias, ele ora e Deus dá a ele a estratégia. Ele fora colocado como um copeiro porque só assim ele poderia ter acesso ao rei. E o texto continua dizendo, aleluia, versículo de número 3, diz assim: disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas
as portas a fogo. Aleluia. Então, ele estava triste, ele estava sensibilizado por causa da cidade, por causa daquilo que decalabara, subianderebiaça, por causa daquilo que tinha acontecido com a obra, por causa daquilo que tinha acontecido com a edificação, porque o muro é aquilo que trazia proteção, o muro é aquilo que telebara, o muro é aquilo que protegia Israel dos inimigos, e o muro estando quebrado, olha para cá, o muro estando quebrado, Israel estava desprotegido. Aleluia. Então a Bíblia fala que Neemias ele vai se sensibilizar. E a Bíblia fala que ele vai fazer um pedido diante do rei. Aleluia. O pedido de Neemias é que ele possa ir ajudar, que ele possa ir ao seu povo, à sua terra, que ele possa ir a Jerusalém e consertar os muros. E Deus está colocando estratégia, Deus está colocando obra no coração de pessoas, Deus está dando graça no coração de pessoas para fazer a obra. Deus colocar no coração de Neemias cumprir este propósito. Aleluia. E é sempre assim, Deus sempre vai precisar de um Paulo, de um Neemias para fazer a obra. Aleluia. Quando eu falo, glória a Deus, de ajuda, quando eu falo de obra, quando eu falo de precisão, eu estou falando de pessoas que estão dispostas a fazer uma obra de restauração, de pessoas que estejam dispostas a fazer a obra de Deus. E Deus está procurando pessoas dispostas. Deus está procurando pessoas de coragem neste último tempo. Aleluia. Deus está procurando pessoas com graça neste último tempo para fazer a obra. O texto continua dizendo, versículo de número 5: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Olha o desejo da restauração aqui. O versículo em diante diz assim: então ele disse, estando a rainha junto a ele, quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Parte B do versículo: e aprove ao rei enviar-me, apontando-me um certo período de tempo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia continua dizendo, a Bíblia fala ainda, a Bíblia continua dizendo assim, ó, versículo, apontando um certo período de tempo, versículo de número 7, e disse ao rei, ele disse mais ao rei, se parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem, ó Deus, e uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para eu cobrir as portas da casa, para o muro que dá para a cidade, aleluia, e para a casa em que eu houver de entrar. O versículo ainda continua dizendo, e o rei deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então Neemias, ele só alcançou, escuta aquilo que eu vou dizer, Neemias, ele só alcançou aquilo que ele alcançou porque a mão de Calabadarava, a mão de Deus foi com ele.
Neemias ele só alcançou aquilo que alcançou não pelo favor do rei, mas por um favor e uma providência divina. Aleluia. Por um favor, uma providência e uma graça divina. Aleluia. Porque Deus estava pronto a abençoar Neemias. Deus queria que Neemias ele fosse cumprir o propósito. Deus queria que Neemias ele fosse cumprir aquilo para o qual foi chamado. Aleluia. Então, quando a graça, quando eu tenho a presença, quando eu tenho o favor de Deus, eu posso entrar em qualquer lugar. Você precisa entender isso. Quando você tem o favor de Deus, você pode entrar em qualquer lugar. Quando você tem o favor de Deus, você tem acesso a qualquer lugar. Você entra em qualquer lugar. A Bíblia continua dizendo assim, versículo de número 9. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas que o rei, e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha me enviado chefes do exército e cavaleiros. Agora esse aqui é forte. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou. Pega isso aqui. Lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui está o segredo, pega a revelação. Sempre quando Deus levantar alguém para fazer uma obra, o diabo vai levantar alguém para o diabo vai tentar alguém para tentar destruir a obra de restauração. É sempre assim, é sempre assim que acontece. Sempre quando Deus levanta alguém para para reconstruir uma obra, o diabo levanta alguém para tentar destruir. A Bíblia diz que vão se levantar dois, Sambalat e Tobias, contra Neemias. E ainda um terceiro, Gesem, o arábio. A Bíblia fala que esses três vão atentar contra a obra de restauração. E eu estou pregando para quem o diabo está tentando contra a vida, para quem o diabo está tentando contra o ministério, está dizendo: eu vou parar essa obra, eu vou parar eu vou parar o percurso dele, eu vou parar o percurso dela, a Labaraçúbia, eu vou parar a obra na vida dele. Só que Deus me diz para dizer: o diabo não tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus já te lavou, já te limpou, já te remiu. Você é filho, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Receba essa palavra. O diabo não tem legalidade. O diabo não tem legalidade sobre a tua vida. O diabo não tem legalidade sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba essa palavra nessa noite. Aleluia. Que o sangue de Jesus esteja sobre as tuas portas, sobre as suas ombreiras, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo, e que você receba a proteção de Deus sobre a sua vida. O texto continua dizendo assim, versículo de número 11: e cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias. Agora olha o 12, olha o 12. Essa aqui é forte. E de noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer. Então, Neemias, ele vai guardar a direção com ele. Neemias, ele vai guardar a direção com ele. Neemias, ele não vai sair compartilhando a direção.
Neemias, ele não vai sair. Neemias, ele não vai sair contando para todo mundo a direção que Deus deu. Neemias, ao contrário, ele vai ser sábio e ele vai guardar a direção que Deus deu. E tem gente que perde bênção. Escuta o que eu estou falando. Tem gente que perde bênção porque não guarda a direção que Deus deu. Aleluia. Tem gente que perde a graça, a unção, porque não obedece, porque não guarda a direção que Deus dá para ele. O Espírito Santo está me direcionando aqui que nós temos que ter sabedoria. Nós temos que saber a hora. Escute o que eu estou dizendo. Nós temos que saber a hora de abrir a boca e de fechar a boca. Porque a nossa boca, ela é uma porta. A sua boca, a minha boca, ela é uma porta. Você precisa entender isso. Você precisa ter essa noção de que a sua boca, de que a minha boca, de que a nossa boca, ela é uma porta. E quantas não são as pessoas que perdem? Quantas não são as pessoas que perdem bênção por causa da língua? Quantas não são as pessoas que perdem as chaves que Deus dá por causa da língua? O que Deus está querendo nos direcionar essa noite é sabedoria. Aleluia. Por que Salomão, ele prosperou? Por que Salomão, ele achou graça aos olhos do Senhor? Inclusive eu recebi essa revelação ontem. Eu recebi essa direção ontem. Nós vamos pregar isso durante o propósito. Por que Salomão, ele recebeu graça diante de Deus? Porque ele pedira a sabedoria do Senhor. Salomão pedira a sabedoria do Eterno. E nós precisamos pedir a sabedoria do Eterno. Mais importante do que os outros dons é a sabedoria. Mais importante do que as outras coisas que Deus tem para dar, Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Mas mais importante do que isso é a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela dá para mim o poder de refrear a minha língua. E se eu refreio a minha língua, eu refreio meu corpo. Aleluia. E se eu refreio meu corpo, eu evito problema. Aleluia. Então, Deus, ele quer nos dar sabedoria e discernimento. Deus, ele quer nos dar sabedoria e graça. Deus, ele quer nos dar sabedoria e favor. Mas para isso, nós precisamos de um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, com graça, com virtude, com oração. Porque depois de todo conserto vem o posicionamento. Depois de toda virtude vem o tempo do alinhamento. Depois que você conserta aquilo que está quebrado, vem o tempo de pedir sabedoria. Então que nessa noite o Senhor possa nos dar sabedoria e graça. Que nessa noite o Senhor possa nos conduzir por meio do seu Espírito e nos levar a entender os mistérios de Deus e nos levar acima de tudo a viver uma vida santa. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para o dia de hoje. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus, lembrando que essa ministração vai estar lá no canal do YouTube. Em nome de Jesus, vamos orar? Em nome de Jesus, oramos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai querido. Muito obrigado por aquilo que tu falaste conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continua nos direcionando, Pai, para que nós possamos experimentar cada dia mais o teu agir, Pai, para que nós possamos experimentar cada dia mais a graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, direciona-nos, Senhor Deus, e faz a tua vontade sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para o dia de hoje. Que Deus abençoe a tua graça, a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, que a graça do Pai, a misericórdia do Filho, o poder do Espírito Santo sejam com todos. E até a terceira live amanhã do propósito dos 52 dias na fé de Neemias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.